Pessoal, vamos dar continuidade, então, às palestras. E é com uma grande satisfação, grande honra que eu faço a apresentação de dois professores, o professor Edson Del Rio Vieira e o professor Sérgio Said Mansur, para proferir essa palestra. E aproveitei o espacinho aqui para falar um pouquinho, né, dessas duas pessoas, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Eu acho que naquela apresentação lá inicial que o Mansur falou, eu fui um dos alunos que estive na primeira escola, né, lá em 98, era aluno de iniciação científica ainda, né, e depois trilhamos aí a carreira, agora professor. Então agradeço muito, né, por vocês terem sido, né, orientadores, professores e hoje, acima de tudo, grandes amigos, né. E também falar para os alunos, né, que estão aqui, o pessoal que está começando. Vou mudar o idioma, falar um pouquinho no mineirês, né? Esse trem aí de escola aí de turbulência e transição é um trem bom demais da conta. Funciona. Então, muito obrigado aí, né, por tudo aí que vocês contribuíram aí na carreira da gente. E uma ótima palestra a todos. Bom dia a todos. Bom, quem vai fazer a palestra é o Edson, né? Mas eu vou falar como é que nasceu essa palestra. Isso daqui era para ser só uma oficina de fotografia em mecânica dos fluidos, né? E não teria, em princípio, um capítulo, isso não geraria um capítulo para o livro de turbulência desse ano. Mas o Edson, muito teimoso, começou a fazer anotações, né? E começou a me passar essas anotações. E enquanto a gente aguardava os capítulos dos outros autores, a gente começou a trabalhar nessas anotações. E como os capítulos, digamos, alguns deles demoraram a chegar, a gente foi trabalhando um pouco mais. E isso acabou virando quase um capítulo, né, Edson? Já está... Se a gente pegar uma semana de trabalho firme aí, a gente transforma também essa apresentação em um outro capítulo para a Escola de Turbulência. A gente não vai comprometer o lançamento do livro no InCity, né? Então, a gente tem os prazos da editora que vai fazer o livro, né? A ideia é efetivamente lançar o livro em dezembro, no InCity, né? E, no final das contas, o livro vai acabar ficando com 7 capítulos no lugar de 6. Tá? Bom, eu vou passar para o Edson, então. O Edson... Então, vai dar provavelmente, para que vocês assistam o filme e leiam o livro. Bom dia a todos aí. A gente sabe que o pessoal está cansado. Tem boas notícias. A primeira é que a palestra aqui vai durar 1 hora só. Então, a gente diminuiu o tempo, porque a gente sabe, o pessoal está cansado, tem muita gente que está viajando agora. Então, a gente diminuiu um pouco o tempo da apresentação. E uma outra coisa, Sérgio, que é importante ressaltar, a apresentação aqui é uma e o capítulo lá é outro. Então, aqui não vai refletir muito o capítulo do livro, não. Eu acho que lá vai ter mais informações, mais detalhes e mais outras coisas que valem. Então, assista o filme e leia o livro aí. O Sérgio lembrou bem. Bom, vamos lá. Fotografia e mecânica de fluidos. Bom, antes de mais nada, começar a falar um pouquinho de evolução aqui. Exatamente, eu não gosto muito dessa palavra evolução. Eu acho que isso aqui é uma transformação, ou nós, engenheiros, nós trabalhamos com processo. Então, as coisas são processos aí. Tá? Do agrônomo Pitecos, do engenheiro Civilis Habilis, do engenheiro Electros, né, e até o mecânico Sapiens. Tá? Só uma provocação nossa aí. Mas as coisas são em evolução. E para falar de evolução, eu vou mostrar um pouquinho de Fórmula 1 aí, que acho que a maioria de vocês gostam aí.
Então, nós vamos mostrar que também é um processo, e esse processo acontece em vários níveis de evolução das coisas, tudo mais. E aqui uma foto de 1970, do John Surtees. Ele era o piloto, dono da equipe, management, tá, relações públicas, só não era mecânico, né? E aqui, então, ele está abastecendo o carro com latão de leite. Evidentemente, ele não está pondo leite no carro. Dá para olhar o macacão sujo do piloto. Aqui tem estopa no bolso, né? Igualzinho hoje, né? Só falta ele estar com cigarro na boca. Tá? Essa era a Fórmula 1 1970. Aqui uma imagem também de 1970. Clermont-Ferrand. Veja, o cara está pisando na pista lá para dar a bandeirada de largada, mas o mais interessante aqui, que o número do carro está escrito com giz no chão. Tá? Então, igual hoje. Tá? Aqui o carro do Alex Dias Ribeiro, também de Fórmula 1, e aqui ele fez uma carinha toda feliz no encosto do piloto aí. Então, você imagina hoje a Ferrari aparecer com uma inovação dessa aí, não. Tá. E, finalmente, Grande Prêmio Brasil, de Fórmula 1, 1981, Jacarepaguá, tá ok? Box da Ferrari, tá? Então, eles estão fazendo uma boquinha aqui, tá? Dá até para propaganda aqui do refrigerante, fazendo uma boquinha e usando o carro aí. Tá? Será que é isso que a gente vê hoje na Fórmula 1? Não vê, né? Bem diferente. Você vê todo mundo de macacão anti-chama, sapatilha, capacete, luva, enfim. É uma evolução bastante grande, tá ok? A coisa andou muito, tá? Mesmo equipes falidas aí, nesse caso aí, tá? Você vê que existe uma grande evolução no processo aí. Esse é o carro da McLaren, mesmo com essa evolução, é interessante observar que isso aqui é um Pitot. Então, o bom, velho e confiável Pitot ainda tem aplicação, mesmo depois de 300 anos aí tá? Ainda tem aplicação aí. Ok? Mesmo quando as coisas dão errado na Fórmula 1, aqui é o carro do Felipe Massa, quando ele saiu carregando a mangueira lá e custou o campeonato para ele. Tá? Mesmo lá, quando as coisas dão errado, as imagens são espetaculares e muito bonitas, né? Os mecânicos lá desesperados, tem um mecânico caído aqui, tá? A imagem é muito bonita. Muito bem. Então, uma parte dessa transformação da Fórmula 1 aí é a imagem. Tá? E a gente deve dizer isso, a imagem. E mecânica de fluidos é imagem. A gente tem uma grande correlação com os nossos resultados, tanto numérico quanto experimental, com a imagem. Né? Então, fluido e imagem é uma associação muito legal. Tá? E a gente não pode negar isso. Então, existe uma correlação entre a mecânica dos fluidos e a fotografia. E a gente pode observar isso, e isso vira praticamente como o professor Gadel Hack nos falou, é quase que uma arte, ou é uma arte. Né? Então, mistura arte e ciência. A gente vê os resultados de simulação numérica e pode até imaginar, é arte e ciência mesmo as coisas. Tá? E a gente vê imagens que são fantásticas, ok? A explosão de um balão, onde a coisa, mesmo imagens que a gente vê há todo o tempo aí, mais ou menos conhecida de todo mundo, tá? Ela sempre tem uma beleza intrínseca muito grande aí do processo. Tá? Com relação a essa imagem aqui, obtida em 1990, tá ok? Nesse site, o Science Photo Library, ele vende essas imagens. Essas imagens são vendidas e estão disponíveis lá no Science Photo Library. Aqui é só para vocês verem a sequência da obtenção da imagem. Aqui está o gerador de fumaça e a aeronave passando, então deu para visualizar o vórtice aí. Tá ok? Então, essa imagem, a mecânica de fluidos também está no dia a dia nosso, né? Todo lugar
tá? A gente pode ver aí essas coisas bacanas. Aqui, mais uma imagem do Photo Library, Science Photo Library. Tá, ok? Uma imagem Schlieren, tá? E dá para até observar a emanação de gases, a onda de choque e tudo mais aí. Isso está sendo vendido nesse site aqui, um estoque site. E ninguém não poderia deixar de falar, né, como arte, a imagem do Van Gogh aí, a Noite Eterna de Van Gogh, tá? E os vórtices dela aí também. Bom, sempre foi assim? Não. Antes da fotografia, você usava desenhos. Então, esse aqui é um desenho do século XII, e era isso que você usava. Você não tinha o recurso da fotografia, então você transforma essas imagens em desenhos. E os desenhos mais famosos que nós temos são os do Leonardo da Vinci. Tá? Já foram bastante discutidos aqui, apresentados, tá? E são de uma riqueza de detalhes, vale a pena dar uma olhada nisso. E outros pesquisadores utilizavam, sim, aqui uma ilustração do Johann Bernoulli, o Bernoulli pai, Bernolão. Que tinha uma cambada de Bernoulli lá, né? Então, esse é o Bernoulli pai. Tá? E ele mostrando a diferença de um escoamento por um canal com uma mudança abrupta de seção e por um canal de mudança contínua de seção. Não dá para convencer o desenho dele. Né? A gente fica olhando aí um bom tempão, né, Aristeu? Não dá para convencer. Se fala, se fosse... Até as nossas crianças fariam um desenho melhor hoje dessa mudança aí. Mas, enfim, está usando o recurso de desenhos para representar. Essa é uma imagem relativamente bastante famosa, do Lancaster, tá, feita no seu livro de 1901, mostrando o vórtice de ponta de asa. Algumas fontes dizem que é ele mesmo que tinha bastante habilidade manual e desenhava as ilustrações do seu livro. Tá? E essa imagem aparece em bastante papers por aí. Tá, ok? Sérgio, só tem um, viu? Nós vamos ter que brigar aí. Só tem um. Ela vai buscar outro. Ok? Mas mesmo hoje, gente, com muito recurso que a gente tem, a gente ainda utiliza de imagens. Tá? É a imagem da transição da camada limite, é bastante conhecida, tá? E a gente aparece em diferentes fontes essa gravura, essa formação. Quer dizer, no passado utilizava-se desenhos e hoje a gente utiliza mesmo com bastante sucesso aí para explicar e informar. Bom, essa aqui é a primeira fotografia, datada de 1826, que a história registra aí. Tá? Foi obtida por Niepce e da janela da sua casa. Então, e aí, o que a gente olha para essa primeira fotografia? A gente observa algumas coisas interessantes nessa primeira fotografia. Primeiro, que há uma quantidade enorme de ruído na imagem. Tá? Natural, é a primeira, né? E depois, não tem tons de cinza. A fotografia ou é preto ou é branco, não tem cinza, né? Mas, tá aí, é a primeira fotografia. Mas a primeira foto mesmo... Acho que parou aqui. Parou mesmo. Acho que travou aí. Ele está reconhecendo, mas não está mudando. Bom, enquanto ele dá uma checada lá, eu vou apresentar para vocês uma câmera que... Essa é uma câmera fotográfica típica aí, que foi utilizada durante muito tempo. E, por incrível que pareça, ainda hoje é utilizada. Tá? Então, ok?
Ok. Obrigado. Então, vamos parar um pouquinho lá e mostrar. Essa é uma câmera antiga, tá? Era utilizada, ainda hoje é utilizada. Tá? E, acreditem ou não, ela tem uma resolução melhor do que a grande maioria das câmeras digitais disponíveis hoje. Tá? Para ter uma resolução melhor que essa câmera aí, uma câmera digital teria que ser uma câmera para fins muito específicos, para fins científicos. Por quê? Porque ela utiliza um negativo que é desse tamanho. Quer dizer, esse aqui é o filme, tá? Da câmera. E aqui dentro, e o negativo. Então o negativo é desse tamanho aqui. Aí se você imaginar que esse negativo tem 180 linhas de resolução, e se você fizer as contas, multiplica 180 linhas por milímetro. Tá? Aí você fizer as contas, o negativo aqui tem 18 por 13 centímetros. Tá? Então você vai ver que isso daqui dá algumas centenas de megapixels, até porque tem muita confusão nessa área aí de fotografia. A resolução de fotografia química é dada em linhas que você consegue definir na imagem. A resolução de vídeo é dado em linhas que você consegue também identificar na imagem, mas só que o vídeo conta uma linha branca e uma linha preta. Ele conta uma linha par e uma linha ímpar. A resolução de fotografia não conta. Uma linha são 2 linhas de vídeo. E já a resolução de câmeras digitais é dada em pixel. E aí eu não sei quantos pixels eu preciso para representar uma linha. Tá? E geralmente eu preciso de muitos pixels para representar uma linha. Tá? Porque, tecnicamente falando, eu precisaria só de 2 pixels, né? Ou 3, para delimitar uma linha. Mas, a hora que eu vou pôr essa linha, ela não vai ficar alinhada e vai ter problemas lá com a imagem. Então, a resolução, ainda nós temos que caminhar muito nessa área de resolução. Alguma coisa eu vou falar aqui. Mas, voltando então, depois a câmera está disponível e uma coisa que vale a pena é olhar por ela lá e ver a imagem. Vale bacana. Está funcionando aqui. Eu acho que é alguma coisa que eu apertei aqui. Bom, assim, esse tipo de equipamento, ele utilizava filme rígido, que a gente chama, filme em chapas. E aqui, então, cabia 2 chapas. Uma de cada lado do chassis aqui. Ok? Então, você imagina o fotógrafo, ele levava aquela câmera, levava o chassis, né, para tirar as fotos. Tá? E você imagina, ele tira a foto e ele levava alguns chassis. Ele não pode esquecer, esse aqui já tirou, esse não tirou, né? Então, senão ele vai fazer uma dupla exposição na foto, inutilizando a foto. Deu certo? Ok. Aqui já, 1826, a primeira daguerreótipo. Tá, ok? Essa fotografia aqui, ela tem 30 minutos de exposição. Ou seja, você aperta o botão da câmera, ok? Fica 30 minutos segurando o botão da câmera, plá, que é o tempo que levava para poder fazer a sensibilização do material. 30 minutos. Ou seja, se nós olharmos aqui pegou o engraxate ali, ó, e o seu freguês. Porque eles ficaram relativamente parados. Mas uma pessoa andando aqui, ela andaria, tá, em 30 minutos e não deixaria nenhum vestígio dela na imagem. Mas, claro que a fotografia fez um longo caminho
e um grande percurso. Aqui em 1826, já a fotografia sendo intensamente utilizada para fins forenses. Tá, ok? Mach, em 1878, já fez as imagens de projéteis supersônicos. Aqui a onda de choque, ele já capturava a onda de choque. Essas duas linhas aqui, bem provavelmente, são o trigger dele. Na Nature, que foi um verdadeiro frisson no mundo todo. Ou seja, é uma fotografia em raio-x dos ossos. E aí, imagina quando as pessoas podiam ver seus próprios ossos, né? Imagina lá. As pessoas, quando viam os ossos, associavam, ossos humanos, associavam à morte. E agora, na Nature, em 1896, aparece uma fotografia onde você podia ver os seus próprios ossos. Então, foi uma sensação mundial essa foto aqui durante um bom tempo. Aqui, fotos também em raio-x, 1945, da detonação de um teste nuclear. E aqui, 1960, uma imagem também do Sol em raio-x. Essa foto foi feita a 220 km de altitude. Evidentemente, tem que mandar uma nave lá. Ela tem 4 minutos de exposição, ou seja, a foto durou 4 minutos. Você tem que apontar para o Sol, não tremer. E aí a nave voltou, né? O foguete voltou lá. Tá? Tinha, se não me engano, 6 ou 8 câmeras para tirar a mesma foto e só 2 ou 3 conseguiram ser recuperadas lá, porque no volta, o impacto, tudo mais. Tá? E, claro, que hoje a gente consegue coisas muito mais, efetivamente, muito mais com resolução, ou seja, é essa evolução que a gente sempre vê aí. Uma foto de 1861 do Sol. Tá? E o respectivo desenho, no mesmo livro de astronomia, mostrando a erupção solar. Quer dizer, a imagem fotográfica e o desenho se complementando aí, e dá para entender bem, né? Dá para a gente entender bem, mesmo em 1861, a gente teria uma boa noção de uma erupção solar aí. Tá ok? Mas, essa é uma foto de 1894 do planeta Marte. E aí, é assim que se via o planeta Marte em 1894. Tá? E aí, então, um belo sujeito, chamado Schiaparelli, resolveu fazer o desenho. E esse é o desenho do mapa de Marte. E essas linhas que ele observava aqui, tá ok? Ele traçou essas linhas e traçou inclusive linhas paralelas, tá ok? E deu o belo nome nisso de canal. Tá? Man-made, né? Quer dizer, oi. Então, informação importante. O ônibus que vai sair agora, em 10 minutos, está faltando passageiro. Por algum acaso, se alguém tiver que pegar esse ônibus agora, está saindo em 10 minutos. Ok? Não. Ok? Bom, essa confusão dos canais de Marte, é claro que era um problema óptico da imagem que você tinha. Tudo isso aqui é problema óptico. Interessante que, se você pega e olha o livro de astronomia lá, ele diz lá, bem provavelmente sejam problemas ópticos. Tá? Mas isso aqui ganhou o mundo, ganhou Hollywood, e aí, acho que até alguns anos atrás, ainda se explorava os canais de Marte, marcianos, tudo mais. É mais ou menos o que acontece hoje, 2012, né? Essas coisas todas, o bug do milênio, essas coisas todas aí. Tá? Então, nesse caso aqui, o Schiaparelli passou para a história aí como, né, não uma boa pessoa. Nas observações de Mercúrio, que são bem mais complexas que a observação de Marte, porque Mercúrio ainda está bem mais longe, Mercúrio é bem mais complexo a observação, por causa da proximidade do Sol, também se observaram canais em Mercúrio. Tá?
E um certo pesquisador perguntaram para ele se ele ia publicar esses canais de mercúrio. Ele respondeu, não gostaria de passar pela história com a mesma marca do Schiaparelli. Muito bem. E aqui, hoje, como a gente tem imagens do planeta Marte aí, 100 canais. Né? Muito bem. 1901, fotos de Marey. É um médico fisiologista, estudava o movimento humano, também fazia estudos da circulação corpórea e estudos do voo do pássaro. Ele construiu esse canal, colocava seus objetos de teste aqui no canal. Esse é o gerador de fumaça dele e obtinha essas fotografias aqui maravilhosas, né? Muito boas fotos, por sinal, até em algum caso melhor que as nossas lá de muito boas imagens mesmo, tá ok? Em 1901. Aqui uma câmera portátil. Eu não tenho a data, não tenho ideia da data, mas essa é o... Imagine que seja um jogo de beisebol e o cara está fazendo umas imagens do jogo lá. Tá? Aqui a câmera da Kodak. A Kodak, então, lançou o filme em rolo. Quando lançou o filme em rolo, foi uma grande revolução, devido justamente pela compactação do equipamento. A Rolleiflex lançou a câmera médio formato, de 2 lentes, que também foi um avanço muito grande, principalmente na mobilidade e na facilidade de operação da câmera. A câmera 35mm é também da Leica. A Leica lançou em 1925, mas somente na década de 60 que os japoneses impuseram ela no mercado de forma brilhante, principalmente fazendo a lente intercambiável e as lentes com múltiplas camadas, um avanço significativo, mas com uma compactação do filme muito grande. Tá? A câmera Polaroid já tinha desde a década de 50, mas em 1970 a Polaroid descobriu uma coisa incrível, tá? Que você poderia vender a câmera muito barato e ganhar muito dinheiro. Bastava vender a câmera barato e o filme caro. Mais ou menos o que acontece hoje com as impressoras. Você vende a impressora barato e o suprimento caro. Então essa câmera da Polaroid que ganhou o mundo aí. Tá? É importante ressaltar que a Kodak foi durante 100 anos uma das 20 maiores empresas americanas que faz parte do índice Dow Jones. E hoje ela sequer está entre as relações das 100 maiores empresas lá, está num franco decaimento. E a Polaroid já fechou a porta há muitos anos e você vê ainda produtos Polaroid, mas eles estão vendendo a marca. A Polaroid mesmo, como empresa, já deixou o mercado. Uma propaganda de uma câmera para detetives, tá? Bem discreta, né? Só por curiosidade. E Steve Sasson, em 1975, fez a primeira câmera digital, como a gente conhece hoje. Tá? Não câmera eletrônica, câmera digital mesmo. Tá? E com 0.01 megapixel. Gravando a imagem em fita cassete, levando 20 segundos para gravar uma imagem e 20 segundos para poder descarregar essa imagem também. Legal, né? Hoje você pega uma câmera aí de alguns... Muito bem. Primeiro HD da história lançado, achei interessante, é o primeiro HD da IBM, com 1 tonelada de peso, 4,7 megabytes de capacidade e custava também 1 tonelada de dólares. Né? Bom, vamos trabalhar um pouco aí, tá ok? Bom, essa aqui é a Hortência. E essa é a Hortência. Tá? Então, não, essa é a Hortência na época da foto. Tá ok? Então, isso aconteceu em 1988. Tá? A Playboy acabou de comprar os seus sistemas digitais lá e estava usando pela primeira vez e fez essa coisa maravilhosa aqui. Ela transformou a Hortência, aquela esportista, campeã de natação, nada de costa, nada de frente, nada de lado, numa princesa. Tá? E a partir desse momento,
E a partir desse momento, ninguém mais acreditou na fotografia, né? Então, manipulação de imagens. E como que fica, então, a gente, cientista aí, vai mostrar a imagem? Tá? Manipulação da imagem. Bom, essa imagem também ganhou o mundo alguns anos atrás, tá? E era totalmente manipulada. Tá? Ela era manipulada, ganhou o mundo, ganhou os e-mails, ganhou publicações, enfim, também totalmente manipulada. A manipulação de imagem, ela é tão velha quanto a fotografia. Essa é uma foto de 1880 e essa pessoa aqui, ela está fazendo justamente a manipulação da imagem. O nome da pessoa, a função dela era retoquista. Então, os fotógrafos contratavam, geralmente mulheres, para fazer a manipulação da imagem, ou seja, o retoque. Entrava lá, tá ok, e dava aquela... E aí o fotógrafo ficava famoso, né? Porque as pessoas iam lá e ficavam muito bonitas as fotos. Então, uma parte da... Isso tinha... O retoquista tinha em... Praticamente todos os fotógrafos utilizavam o recurso do retoque. Tá? Chega lá, tira lá, faz, deixa, estica, tudo mais, mas na ponta do lápis. Tá ok? Ou seja, mais ou menos o que a gente quer dizer é o seguinte: tudo o que você fazia de manipulação na fotografia convencional, você faz hoje na fotografia digital. Só que de uma forma muito mais simples, muito mais barata, muito mais rápida e muito mais fácil. E que então uma pessoa hoje pode fazer. E antes você precisava de pessoas especializadas com habilidades manual, tudo mais. Então, sempre houve manipulação da fotografia. Para fins políticos, põe o sujeito, tira o sujeito da imagem lá, porque tem fins políticos, e a fotografia sempre houve manipulação. Ou seja, a certeza está na foto lá. Ela pode ser manipulada mesmo sendo química ou digitalmente falando. Tá? E aqui é um bom exemplo como que fica nós, cientistas, agora. Como que a gente fica? Então, esse é um bom exemplo. Isso é uma fotografia de uma engrenagem. O par engrenagem teve uma montagem errada. Era um teste. Tá ok? E a gente pode observar aqui o desgaste do par engrenado. Esse é o desgaste. E na imagem, não tem Photoshop. Tá ok? Não tem. Tá? Na imagem, a olho nu, você não observa nada. Ou seja, aqui, simplesmente com a iluminação, foi possível visualizar o processo. Então é até legal, muitas vezes até difícil escrever isso. Né? Você fala, ó, a imagem, a olho nu, você não vê nada. Tá? E o cara fala, mas eu estou vendo, né? Está vendo a fotografia. Quer dizer, a fotografia ela é uma manipulação dos fatos. Ou seja, o ângulo que você pega, a própria iluminação que você usa, já é a manipulação. Tá? Ou seja, o que eu quero dar destaque ou não dar destaque, eu posso fazer isso, já é. Então, o simples fato de você pegar a câmera e escolher um ângulo, você já está manipulando a imagem. Ok? E nós, vamos dizer assim, pesquisadores, engenheiros, tal, temos que usar isso com critérios, é claro. Tá? E de forma que seja favorável caminhar no nosso caminho lá. Aqui um outro exemplo é um filme de sabão. Quando a gente pega uma bolha de sabão, tem aquelas cores lá, mas não com esses contrastes. Então aqui só foi um reforço de contraste. E é claro, você reforça o contraste e também força as cores também. Então geram cores falsas. Não tem problema nenhum, desde que você avise, são cores falsas, né? Muito bem. Então, essa pergunta que a gente faz, qual o grau de manipulação aceitável na imagem? Então, aqui está o pescador mostrando o produto da sua pescaria. E poderia ser o cientista mostrando o seu peixe também. Tá? Grandão o peixe? Bacanão o peixe aí. Tá? Então, o garotão pegou um peixe legal. Mas observe o tamanho da mão do garoto. Não tem Photoshop. Esse eu garanto. O que ele fez? Na hora de tirar a foto. Ele segurou o peixe na frente da câmera. Isso. E o peixe pareceu grandão. Né? Então, ele está usando... Bom,
E, às vezes, nós somos os pescadores, né, os profissionais lá de pesquisa, alunos, tal, que queremos mostrar o nosso peixe. E, às vezes, a gente quer que o peixe saia na foto com um tamanho um pouco maior aí. Então, o nosso compromisso é com a verdade, né? Então, não importa o tamanho do peixe, você tem que dar esse tamanho com veracidade. Tá? Então, eu acho que é isso importante. O nosso compromisso é com a verdade. Você pode até usar a manipulação, mas sempre para ressaltar a verdade. Essa é a minha posição. Ok? Bom, falando nisso, esse sou eu. Né? Quando eu era cabeludo, e hoje eu sou barrigudo. Ok, gente? Bom, importante, dentro do laboratório, fazer o registro dos fatos. É muito importante. Tá? Então, a gente tem, eu separei 2 imagens aí, é importante fazer o registro dos fatos. Aqui esse sou eu, de chupeta, o sangue está aqui e o remendo aqui. E o carrinho de rolemã, e, bom, essa é outra história. Ok? Então, é importante a gente pegar e fazer registro dos fatos. Registro do laboratório e tudo mais. E hoje a fotografia está muito barata. Né? Então, hoje é importante, a gente tem aconselhado os alunos a fazer um registro contínuo de atividades fotográficas, aí, porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Tá? E o que você vai precisar do passado, reconstituir as coisas, tudo mais. Aí. Aqui, realmente, o teto veio abaixo. Tá? Então, eu acho, a gente tem recomendado aos alunos, façam um registro fotográfico das suas atividades aí, de laboratório, mantenha esse registro. Tá? Vamos dar uma olhada nessa foto aqui. Tá? Essa foto, a resolução está baixa, então está sem contraste, precisaria ter um contraste um pouquinho melhor. Tá? E ele fotografou o equipamento aqui, mas deixou essas coisas lá atrás. Está vendo? Atrapalhando a foto. Tá? Eu não sei onde começa o equipamento, onde começa... E geralmente o laboratório é assim, né? Aquela tranqueirada para todo lado lá. E às vezes, uma coisa legal, deixou uma pessoa aqui, ó, isso é legal. Por quê? Agora eu tenho noção de tamanho. Então é legal. Tá? Claro que se você quer que o equipamento pareça grandão, você deixa um baixinho aqui, né? Você quer que o equipamento pareça grandão, você contrata um cara de 2 metros de altura. É manipulação, tá? Bom, então valeria a pena dar uma limpada no fundo. Como é que você faz isso? Pega um lençol lá, tampa com lençol aqui. Ah, mas o lençol não cobre todo o equipamento. Não tem problema. Tampa uma parte aqui, fotografa, depois fotografa aqui, depois fotografa, vai lá no Photoshop e junta tudo. Não ajudou a imagem? Não está ajudando? Você não está manipulando, você tem um grau de manipulação, mas você mantém o seu compromisso com a verdade e facilita a vida das pessoas. Porque aqui, olha, é transparente, eu não sei o que está dentro e o que está fora. Tá? Então, aqui simplesmente colocando um pano de fundo, dá para registrar a coisa de forma muito bacana. E não economiza, né? Esse aqui é um detalhe do equipamento aqui, ó. Tá aqui o detalhe, faz o detalhe, e aqui é um pano e aqui é um papel. Esse papel de embrulho que vem. Então, simplesmente põe o papel, ele dobra, vai para o fundo, pega uma parede branca, pega a luz refletida na parede, na sombra, pode ser até iluminação ambiente, uma parede branca para não contaminar a foto com a cor da parede. E foi assim que essa foto foi feita. E dá uma foto, não é uma foto profissional, mas está com uma qualidade muito bacana. Né? Bom, e aí? Sempre tem problemas. Tá? Problemas a gente sempre tem. Então, principalmente quando a gente trata de computadores. Né? Então, faça múltiplos arquivos de segurança por questões óbvias. Tá? Então, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, mantenha múltiplos arquivos de segurança. Tem um colega nosso aí, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, roubaram o meu computador e todas as minhas fotos. Tal.
Aí eu falei para ele, bom, mas eu tinha falado para você fazer o backup. Ele falou, e fiz, gravei tudo em DVD. Acontece que o ladrão roubou também os DVDs. Né? Então, múltiplos arquivos de segurança e preferivelmente não guardar junto com todos juntos. Tá? Aqui eu estou mudando de assunto toda hora. Já agora vou entrar em outro assunto aqui. Essa é uma foto do laboratório. Tá? Tem a ver com o arquivo de segurança. E aqui está a foto típica do laboratório lá. Evidentemente, não é essa foto que eu vou publicar. Tá? Ela tem informação aqui do número do ensaio, tá? Que fica guardada. Esse arquivo, eu dou o nome de arquivo bruto. E esse arquivo, eu tenho que guardar ele. Não percam esse arquivo. Esse é o arquivo mais importante. Por quê? Se eu fizer, por exemplo, o recorte da imagem para publicar essa parte da imagem, que é a parte que interessa, tá? Eu vou perder as outras informações. Então, os arquivos derivados do arquivo bruto, se eu guardar o arquivo recortado, eu estou perdendo informação. E não é isso que eu quero. Então, é preferível perder os arquivos de recorte, mas manter o arquivo bruto. Então, a recomendação que a gente faz é guarde sempre os arquivos brutos. Não joga fora os arquivos brutos. Você vai precisar dele amanhã. Tá? Essa foto aqui, eu faço o recorte da imagem, tá ok? Mas tem algumas coisas aqui. Por exemplo, tem um pingo d'água aqui, ó. Tem outro pingo d'água aqui. Tá? Não faz parte do experimento. Tem um vazamento aqui, dá para ver, né? O monte de silicone. Tá? É bem de laboratório mesmo. E tem um vazamento aqui, está por trás da seção de teste, está escorrendo aqui, ó, tá vendo? Isso não faz parte. Então, na imagem que vai para a publicação, claro, assim. E tem um parafuso aqui, ó. Dá para ver o parafuso? Também não faz parte da imagem. Então, a imagem que você vai para a publicação é essa daqui. Tem a manipulação, tem o recorte, tem o enhancement, tá? Tem o retoque, tá? Mas você mantém a sua fidelidade com o problema físico e ajuda o leitor a interpretar os dados, porque já tem um monte de coisa confusa aqui que é difícil você explicar e falar e tudo mais, né? Muito bem. Então, essa história a gente pode fazer o recorte e a gente recomenda a imagem recortar mesmo a imagem. Aqui é uma imagem de uma gota. Tá? Observa que a iluminação não está frontal à câmera. Então a gente recomenda aquele flashzinho que tem em cima da câmera, esquece. Tá, okay? No laboratório, esqueça aquele flash, compra um flash externo. Tá? Os flashes externos começam a partir de 40, 50 reais e vão até milhares de dólares. Compra um flash e utiliza o flash externo. E aqui você pode, então, inclusive, fazer um ângulo com o flash externo. Tá? Aqui uma imagem também com recorte. Na verdade, são duas imagens recortadas e fundidas. São duas imagens. Tá? Essa é uma imagem, essa é outra. As duas foram recortadas e fundidas. Por quê? Vai ajudar na explicação aí do fenômeno que está acontecendo. Tá? Aqui um outro recorte de imagem. Veja, eu não estou colocando toda a imagem, só os pedaços que me interessam. É o impacto de uma gota, são fotografias. Tá? É importante a gente falar. É fotografia, mas não é a mesma gota. Tá? Caiu uma gota, eu tirei uma foto. Aí eu atrasei a próxima foto em 1 milissegundo. E tirei outra foto, mas é outra gota aqui. Essa é a terceira gota. A quarta, quinta, ou seja... Tá? É importante, senão a pessoa pensa que é a mesma gota. Não é. O fenômeno eu acredito que seja repetitivo, mas a foto não é o mesmo objeto. Não é uma filmagem, são uma sequência de imagens. Mesma coisa aqui em cima sem espraiamento e aqui com o espraiamento da gota. Né? Muito bem. Mais um assunto, obsolescência. Então, aqui nós temos o camarada, tá, que a gente chama de totalmente obsoleto. Né? Então, olha a frigideira dele. Esse é o banjo dele. Né? Deve ter um som, né,
Qualquer hora eu fazer um desse para mim. Tá? Bom, seguinte. Obsolescência de equipamentos. Os equipamentos fotográficos não têm, os fabricantes não dão esses números é obtido na praça aí pelos usuários. Então, hoje a gente imagina que as câmeras são para 30 mil fotos, 10 mil disparos do flash e alguma coisa que se ela passar de 5 anos você está em completo lucro. Ou seja, bem diferente das câmeras que eram fabricadas alguns anos atrás, que você comprava uma câmera para ficar 20, 30 anos com ela. Então, vocês têm câmera digital, fotografem, porque se vocês não fotografarem, elas vão ficar obsoletas. Tá? Ou seja, vão começar, você liga, não liga, vai dar um mau contato, vai começar, você vai observar, os parafusos vão estar enferrujados, e por mais cuidadoso que você seja, ela está uma obsolescência programada. Então, não tem jeito, você vai ter que comprar os equipamentos e imaginar que esses equipamentos têm uma vida útil e essa vida é extremamente curta, tá? Comparado aos equipamentos. Tá? Isso aqui tem mais de 50 anos de fabricação, seguramente. E pelo menos uns 40 de uso. Está aqui, ó, perfeito. Tá? Isso não acontece com o equipamento digital, com certeza. Se você pegar a sua câmera, começar a usar lá, você logo vai observar, olha na lâmpada do flash, ela vai começar a ficar cinza, significando que ela já está perdendo potência e etc. Bom, esse é o espectro da radiação eletromagnética. Tá? E luz, visível para nós, é uma parcela desse espectro. Vocês já conhecem, tá, essa curva aqui. Aqui o comprimento de onda, lá em cima tem rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, tá? A luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Tá? E aqui o comprimento de onda. E a gente já conhece isso. No espectro visível, tá, que vai de 400 a 700 nanômetros para o ser humano, então o ser humano nós enxergamos de 400 a 700 nanômetros, o que é violeta está perto de 400 nanômetros, o que é vermelho está perto de 700 nanômetros. O que está acima nós chamamos de infravermelho, o infravermelho perto, aqui nós chamamos de infravermelho próximo, o near infrared, e aqui o que está para baixo de 400, a gente chama de ultravioleta. E o que está dentro de 400 a 700 é vermelho, laranja, amarelo aqui em 550 nanômetros, verde, ciano, azul e violeta. Então, dependendo da frequência, você tem a percepção de uma cor. Então, se eu saio para cá, não tem mais cores. E se eu saio para cá, também não tem mais cores. Quer dizer, a percepção de cores é uma percepção nossa aqui, nessa faixa de espectro eletromagnético. E aqui está a percepção humana das células que nós temos dentro dos nossos olhos. Dentro dos nossos olhos nós temos dois tipos de célula. As células que captam as cores, azul, verde e vermelho, que é a cones S, cone M, cone L. E aqui o espectro dessas capturas aí. Então veja que o amarelo estaria no meio do verde e do vermelho aqui, alguma coisa perto de 560, 560 nanômetros aqui. E quando chega perto dos 700, a nossa percepção diminui. Evidentemente, isso é estatístico, né? Algumas pessoas mais para cá, mais para lá. Tá? E quando chega abaixo de 400... Tá. E se eu pegar essa curva e traduzir em potência total, está aqui a percepção do olho humano, tá? E a gente tem uma percepção máxima aqui, perto do amarelo aqui. Por isso que a legenda em amarelo, o sinal de trânsito em amarelo, a percepção máxima nossa está aqui em amarelo. Seria interessante, isso é como o ser humano tem a percepção de cores. Seria interessante que a câmera reproduzisse isso. Tá? Não reproduz. Aqui não reproduz e os fabricantes não dão essas curvas. Você não tem acesso a essas curvas, você não sabe, você vai ter que fazer teste para saber como as coisas estão se comportando. Não adianta. Antigamente você tinha acesso para os filmes. Então aqui o Panasonic da Kodak, veja você aqui a curva do olho humano
em contínuo, intracejado do filme da Kodak, mostrando que ele tinha uma alta sensibilidade ao ultravioleta. Então, se você pegasse esse filme, fosse fotografar na praia, ou fosse fotografar no alto das montanhas lá, bem provavelmente as fotografias saíam super expostas. Tá? Porque ele tinha uma alta sensibilidade ao... Enfim, esse é um outro tipo de filme, chama ortocromático, completamente cego ao vermelho. É um filme utilizado em artes gráficas, tudo mais. Já deve... os filmes antigos eram basicamente ortocromáticos, lá da década de 50, 40, tudo mais. Aí veio os pancromáticos, mas ortocromático frequentemente, artes gráficas utilizava ortocromático até pouco tempo atrás. Tá? E você veja que ele é cego ao vermelho lá. Tá, ok? Bom, você tem a radiação. Você tem a radiação eletromagnética, você já sabe disso, ela incide no meio, pode ter uma reflexão, pode ter uma absorção e pode ser uma parcela, pode ser transmitida pelo meio também. Isso aí você já tem. O corpo negro, a gente sabe que a absorção do corpo negro é total. Tá ok? Muito bem. Então, a gente sabe também que todos os corpos emitem radiação eletromagnética. E que essa emissão depende basicamente da temperatura da superfície, dada em kelvins, e do tipo de superfície. Basicamente, depende desses dois fatores. E aqui nós temos o resfriamento de uma amostra de aço carbono. Então, a gente está vendo aqui o resfriamento da amostra, que ela saiu aqui em torno de 1.400 graus, onde ela tinha uma cor amarelada, tá? E ela vem para uma cor vermelha, tá ok? E até que a gente não consegue mais enxergar essa temperatura aí. Tá? Aqui a gente está enxergando a radiação, por isso ela tem a cor amarelada. Se tivesse mais para cá, mais quente ainda, a gente enxergaria ela azul. Tá? Tendendo ao azul. Tá? Por quê? Tá? Isso aí vocês já sabem, né? Tem um corpo negro, segue a lei de Stefan e Boltzmann, que a emissão depende da temperatura quarta. Tal, e essa emissão também depende da frequência. E aí, se nós pegarmos a radiação solar, ela tem 10% de ultravioleta, cerca de 45% no espectro visível e 45% de calor. Tá? Então, nós estamos vivendo aqui numa boa, né? Porque o que interessa para nós é o calor e a radiação visível aqui. Aqui, o espectro de emissão de corpos negros. Corpo negro a 3.000 kelvins, está aqui. Aqui a linha de máximo. A 5.000 kelvins está aqui. 5.800 kelvin está aqui. E exatamente bem em cima, 5.800 kelvin, bem em cima da nossa percepção de luz. Então, e a temperatura do Sol é em torno de 5.500, 5.800 kelvins. Então, a gente pega e estabelece isso como um padrão de luz. Então, aquilo que a gente chama de corpo negro, na verdade, é um padrão de iluminação, um padrão de luz, um padrão de espectro. Tá? E esse padrão, pode observar aqui, olha, aqui está a faixa visível de 400 a 700 nanômetros, e aqui a gente pode observar 5.800, estamos pegando o máximo da intensidade luminosa do Sol aí, tá? na região visível. E aí, esse padrão de espectro, a gente chama isso de temperatura de cor. E a gente pega e traduz isso como temperatura de cor. Ou seja, se eu tiver uma xícara de café, apenas olhando para a xícara, se o café não tiver fumegante, eu não sei se está quente ou não. Por quê? Eu não vejo a radiação sendo emitida à temperatura do café, por mais quente que ele tiver. Tá? A cobra não enxerga infravermelho, ela não tem visão infravermelha, ela tem sensor. Dá para vocês entenderem a diferença. A cobra tem sensores de infravermelho, mas não tem visão. Ela pode sentir, mas ela não vê, não tem a formação da imagem.
Alguns peixinhos têm visão infravermelho. Por isso que eles podem navegar nas águas barrentas lá, porque eles enxergam infravermelho. O controle remoto da TV é infravermelho. Então, se você tiver um peixinho no aquário lá assistindo televisão, você deve atrapalhar ele lá com o controle remoto. Lá. Fica tranquilo, a luz do controle remoto é uma intensidade bem fraquinha mesmo. Acho que o peixinho não reclama, não. Esse cara não vai dormir, não. Tá ok? Muito bem. E aí? Aí aparece um problema que chama balanço de branco. E a sua câmera tem um balanço de branco lá. Tá ok? E aí, por exemplo, se eu usar uma iluminação incandescente, ela tem uma temperatura de cor por volta de 3.000 kelvins. E aí a foto sai o quê? Amarelada. Você fala, mas professor, eu fiz a foto e não saiu amarelada. Por quê? A sua câmera tem uma compensação automática lá. E essas coisas têm que ser desligadas no laboratório. Tudo que é automático lá no laboratório, você vai começar a desligar. Por quê? Você não tem controle sobre essas coisas. Não vale a pena. Tá? Você manter as coisas no automático, porque você não sabe o que a câmera está fazendo. Tá? Então, nesse caso aqui, recomenda você pegar o manual da câmera, dar uma olhadinha, ela vai ter um white balance manual lá, e faça esse balanço de branco manual lá. Dá uma lida no manual da câmera. Sei que ler manual é dureza, eu também não leio, tá? Fique tranquilo, tá? É duro, né? A gente quer descobrir as coisas, tá? Tem um pedaço do cérebro lá que fala que a gente tem que descobrir as coisas, né? O médico estava me explicando lá, por isso que você não gosta de ler manual, mas é preciso, vai lá no balanço e faça o balanço. Não. Veja vocês que o flash eletrônico está com uma temperatura bem próxima aí. E isso aqui, é claro, um dia nublado, 6.000 Kelvin, mas tem dias que podem chegar a 10.000 kelvins o dia nublado. Tá? Então, vale a pena não usar. Tá? Aqui uma foto sem o balanço de branco. Vocês podem ver que a luz fluorescente dá uma iluminação totalmente azul. Tá? Eliminando. Aí, se você for usar a sua câmera, provavelmente ela equilibre isso automaticamente. Mas aí você não sabe o que ela está aprontando ou o preço que você está pagando por isso. Tá? Aqui uma outra foto no laboratório, com a iluminação ambiente do laboratório, e a foto, então, está totalmente azul mesmo. Tá? Devido à iluminação por fluorescente do laboratório. Tá ok? Às vezes a gente usa filtro. Esse aqui é um filtro infravermelho. Boa parte das câmeras enxerga no infravermelho, a maior parte das câmeras enxerga aqui acima, tá ok? Essas câmeras com visão noturna, tudo mais, elas estão enxergando aqui acima, tá? Esse é um filtro, é o Roya 88, pode comprar, ele é meio caro, em torno de uns 100 euros mais ou menos um filtro desse, dependendo do tamanho do filtro, tá? Mas você transforma a sua câmera numa câmera infravermelho. Veja, aqui a permeância, e aqui você vê que a permeância é zero, justamente no espectro visível, só deixando passar o infravermelho. Então, eu já comprei o filtro, mas não chegou ainda, tá? Para transformar a câmera. Essas câmeras que o pessoal fala, que tira roupa, tudo mais. Na verdade, elas começam a enxergar no infravermelho e começam a enxergar a temperatura do corpo, e dependendo do tecido sintético, aí ela não enxerga os tecidos, porque o tecido está a temperatura muito baixa. Começa a enxergar o corpo e o pessoal fala raio-x, essas coisas todas aí. Bom, agora, essa é a energia radiante que me chega após passar pela atmosfera. E é claro que isso depende do dia, do local, da hora, tá? Das condições climáticas, tudo mais. Então, é interessante você fazer esse balanço de branco sempre que for começar o seu trabalho, aí, porque as condições podem variar, né? Sempre começar o trabalho, faz um balanço. Aí uma foto do pôr do sol, aí, onde justamente a gente quer capturar essas matrizes. Tem câmeras que não fotografam o pôr do sol.
Você deixa no automático e não sai o pôr do sol. Não sai essas cores, ela corrige tudo. Aí você tem que pôr lá na indicação de pôr de sol lá, ela tem para poder desligar o sistema automatizado dela, porque ela tenta corrigir essas coisas e você não quer corrigir, né? Você quer que apareçam as cores reais. Aqui só uma amostra, a foto para 6.500 kelvins, tá? O balanço de branco ajustado a 6.500, o balanço ajustado a 2.800 e o balanço ajustado a 10.000 kelvins. Dá para ter uma ideia aí. Claro que aqui é Photoshop, né? Você faz isso, mas é isso mesmo que vai aparecer na imagem. Tá? Bom, agora algumas explicações bem rápidas para a gente entender. Está dando para ver aí? Né? Não ficou bacana, não. Aqui é a exposição. Lumens por segundo por metro quadrado. Então, é a intensidade luminosa vezes o tempo de exposição. Tá? E aqui, a sensibilidade do material. Então, se você tem uma baixa intensidade, só a partir de um certo ponto que o material se torna sensível. Tá? Material fotossensível a gente tem de milhões na natureza. A pele humana é fotossensível. Você sai no sol e ela muda de cor. Né? Qual que é o problema? O problema é você fixar essa imagem que você coloca. Se a gente colocasse uma lente, você poderia gravar a lente, uma imagem no seu peito lá na praia lá, tá ok? Põe uma lente lá, tal, faria uma fotografia. Qual que é o problema? A hora que você para, se você tomar mais sol, vai saturar essa imagem, vai sensibilizar demasiadamente, e se você sair do sol, na minha cidade tinha um cara lá que se deu a fazer uns bronzeadores, ele fez um bronzeador com sais de prata lá e ficou jóia. Só que o cara ficava cor de bronze lá. Né? Então, ficava parecendo uma estátua lá. E o problema é que fixou na pele e não saía. Né? O cara levava... Cada vez que ele saía no sol, assim, ele ia se revelando. Tá? Aí tem que ficar na sombra lá um bom tempão para metabolizar os sais de prata. Bom, aí isso aqui, dependendo da intensidade da exposição, tá, o material não reage. Isso acontece com a sua câmera. Então a gente chama ISO, é a inclinação dessa curva nesse ponto aqui. Isso que é o ISO da sua câmera. ISO 100, ISO... Qual que é o problema? Isso aqui era válido para o material fotossensível com sais de prata de fotografia. Com as câmeras digitais, esse ponto aqui, ele caiu para cá. Então, esse ISO da sua câmera não tem mais sentido. Tá? Ele não está lá, mas ele precisa ainda, essas normas, essas coisas, precisa consertar tudo. Aquele gama que aparece no editor de imagens é justamente a inclinação dessa curva aqui. Que você ajusta, aparece um gama lá e você não sabe trabalhar com ele. É justamente o gama, é o editor, é essa inclinação da curva aqui. Da curva de sensibilidade, da densidade de quanto você conseguiu sensibilizar o material e de quanto você necessitou de energia radiante para a exposição. Tá ok? E contraste, tá? É importante definir isso. Contraste é o seu máximo preto e o seu máximo preto e o seu máximo branco aqui. Tá? É a diferença. O quanto seu preto é preto, ou seja, esse preto aqui é um preto, mas a gente pode ter o preto cada vez mais preto até infinito, ou seja, até 0 kelvins lá. Tá? E o seu branco pode ser o tão branco quanto você queira. E a sua imagem vai ter uma limitação entre o máximo branco e o máximo preto. Isso a gente chama de contraste. Então, o ajuste de contraste é justamente o quanto seu preto é preto e o quanto seu branco é branco. Aqui, o sensor da câmera, rapidamente, é o sensor da câmera lá, tá? Que pode ser um CMOS ou um CCD. Tá? Os dois são utilizados intensivamente pela indústria aí, tá? Tanto o CMOS como o CCD. E aqui a gente faz uma ampliação e você vai ver que eles são feitos por pontinhos.
um ponto verde, um ponto azul, um ponto verde e um ponto vermelho. Você pode observar que tem mais verde do que azuis e vermelho. Isso porque o sensor verde ele é muito ruim. Então precisa duplicar os verdes aqui. Tá? E você observa que existe um espaço vazio, e esse espaço vazio é muito grande. Tá? Então boa parte do sinal vai ser interpolado. E os fabricantes não dão, pouquíssimos fabricantes dão informação, e quando eles dão de um tipo que eles acabaram de lançar, que é a razão de recobrimento aqui do sensor. Tá? Essa razão está abaixo de meio. Tá? Agora a Fuji lançou uma câmera com meio e fez um carnaval. Tá? Então a gente pode observar que os recobrimentos verdes são maiores e tem que ter um monte de espaço lá para passar os fiozinhos, para passar um monte de coisa. E aí, na verdade, a área sensível é bem pequena. Então, metade da área lá você está gastando com outras coisas. Então, o ideal seria se esses sensores fossem todos de uma cor só e sensores múltiplos. Uma divisão, fazer uma divisão. Isso não acontece nas câmeras digitais atuais. Nas filmadoras acontece. Eles dividem para 3 sensores e é a chamada 3CCD a câmeras. Tem sensores específicos aumentando a razão de recobrimento. Tá? Aqui, justamente o que a gente quer, que é a curva do sensor, a gente não tem, e você observa claramente que ela ultrapassa os 700 nanômetros, ou seja, ela começa a enxergar lá para cima. Lá. Tá? E isso vai fazer a sua câmera enxergar infravermelho lá. Tal. Aqui, para a gente ter uma ideia, a imagem então que a câmera enxerga, tá ok? E a interpolação do sinal aí. Tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com tudo isso aí, tá ok? Muito bem, mudando de assunto de novo, já estou terminando. Aqui, um filtro polarizador para tirar reflexo. E às vezes você quer que o reflexo esteja na foto. Tá? Então, aqui uma imagem de uma gota d'água e para dar a noção de volume da gota, da geometria dela, eu deixo os reflexos aqui. E aqui eu quero que tenha os reflexos. São microbolhas de hidrogênio. Tá? Lembra disso, né, Denê? Tá? Aqui a emissão de vórtice, aqui o corpo emissor de vórtice, esse quadradinho aqui é o corpo emissor de vórtice, os vórtices visto de topo. E aqui visto de lado, a formação dos vórtices, até as conexões entre os rolos de vórtices aqui, tá? Tudo essa é bolha de hidrogênio. Aqui a imagem está no negativo. Tá? Você inverte a imagem. As bolinhas estão pretas aqui, mas a representação no negativo fica bem melhor. Até para imprimir essa imagem ficaria complicado. Imagina isso aqui, imprimir tudo em preto, sairia um borrão tudo lá. Então você inverte em negativo e avisa, né? Está em negativo. Tá? A visualização, a pessoa vai entender bem melhor se você entregar em negativo. Iluminação. Iluminação direta, você tem sombras. Iluminação difusa, você tem esse sombreamento suave. Então, em muitos casos, a gente prefere a iluminação difusa e outros casos, como tem que fazer? Teste. Tá? Então, fotografia é teste, tentativa e erro. Tá? Aqui, uma iluminação fria, com lâmpadas fluorescentes. Aqui, uma folha de papel vegetal para produzir a iluminação difusa. Aqui, o tubo de acrílico, mas o tubo funciona como lente. Então, para retirar o efeito de lente, tem esse aquarinho aqui. Ó. Essa caixa com água, também com o mesmo fluido, para eliminar o efeito lente. Tá? E aí eu posso fazer a imagem dentro do tubo, sem ter as distorções do tubo lá. Então, aqui está a imagem, aqui está o tubo, aqui está o teto da caixinha do aquáriozinho, aqui a parede do tubo, né, visível, aqui o emissor de corante, e aqui tem um buraquinho aqui onde está passando o fluxo e produzindo toda essa confusão aí. Aqui, outras imagens também. Aqui, porque você tem uma velocidade de escoamento alta, relativamente bastante alta aqui, não dá para você fazer, aí tem que ser com flash.
Tá? E aqui, então, estamos usando flash. Aí, flash, um tubo, tem reflexo. Então, tem que tirar desacoplar o flash da câmera, usar o flash externo à câmera, fazendo um ângulo. Aí você tem um ângulo aqui, ó, que deu uma sombra legal aqui, né? Que deu a visão de volume tridimensional na imagem, tá? E conseguiu a iluminação do flash, então produz uma luz, aí você consegue fazer o estilo da imagem, não sai uma imagem tremida, porque essas bolhas estão passando a toda a velocidade aí. Tá? E uma coisa importante, isso aqui foi posto depois, mas está lá a indicação de tamanho. Né? Então a gente vê que frequentemente o pessoal se esquece disso. Então, colocar uma reguinha, pode pôr no Photoshop mesmo a reguinha, tá? Para as pessoas saberem que isso aqui é 1 centímetro, ou avisa que é 1 centímetro. Ah, aqui, ó, problema aqui, ó. Tá vendo? O reflexo do flash, mas um reflexo ainda suave aqui, mas a sombra bem característica, que deu uma imagem bastante impactante. Aqui, de novo, tá? Uma produção de bolhas e com problema também de posicionamento da iluminação. Aqui com muita luz, até saturando, e aqui com pouquíssima luz. Tá? Valeria a pena ter corrigido essa iluminação aí. Tá uma desatenção na hora de coletar a foto aí. Bom, isso aqui é contraluz. Tá? Contraluz produz. Contraluz é quando você aponta a luz para a câmera e vai fotografar uma silhueta. Você aponta a luz para a câmera e fotometra a câmera nessa região aqui. Tá? Aí tem que ser tudo manual mesmo, não tem jeito, senão você não vai conseguir as coisas, a câmera vai ficar louca, essas coisas todas. Tem que pôr no manual e aprender a trabalhar. Laboratório, tá? Você pode até pôr no automático para ter um ponto de partida lá. Vê a leitura que o automático está dando e você vai ser o ponto de partida seu. Aí passa por manual, segura aquele ponto de partida e tenta fazer o ajuste, tá? Para conseguir a imagem. Tá? Escoamento ao redor de uma esfera, com diferentes modos de emissão de vórtice. Aí, tá? Dá até para ver aqui o fiozinho que segura a esfera, aqui, que é uma imagem silhueta, né? Produzindo a contraluz. Aqui uma foto de um jato, e aqui é uma parte contraluz e a outra parte iluminação, para tentar pegar o vórtice aqui direitinho, aí, tá? Para produzir o efeito. Aqui só a superfície do jato. Aqui uma imagem está simulando um aneurisma. Tá? Então você teria a tubulação aqui, que seria a veia, e aqui um aneurisma do tipo simétrico. É mais raro esse tipo de aneurisma, mas ele ocorre, principalmente na base do cérebro aqui. Tá? E aí, veja a confusão que essa formação dá no escoamento e o que isso, inclusive com estagnação, tá? E que isso representa. A estagnação vai reproduzir a tal da hemólise dos trômbulos. Vai produzir o trômbulo porque vai ficar parado lá. Tá? Bom, mudando de assunto de novo, é o seguinte. Rapidamente, eu quero fotografar isso aqui. Ó, um jump de cores. Tá? Ou tem um salto de preto para o branco. E é isso que eu queria que fosse capturado. E é isso aqui que a câmera captura. Por quê? Porque a câmera trabalha com sistemas compactados de imagem com perdas. Então são sistemas compactados e com perda, e é isso que acontece na sua imagem. Bom, e o que eu faço? O certo seria trabalhar em sistemas RAW. Sistemas sem compactação. Só que isso custa muito caro, principalmente em capacidade computacional. Tá? Isso aqui, mas muita gente já está trabalhando com RAW, por quê? As coisas estão melhorando tudo. Tá? E aí, mas eu vou ter que trabalhar com JPEG. O que eu tenho que fazer? Então, tem que partir para filtração. Tá? Aqui, JPEG, a imagem JPEG do meu calibrador da imagem aqui. É uma esfera de 0,7 de milímetro de diâmetro, e isso aqui é o suporte da esfera. E aí, dá para você ver? Uma confusão ruim, né? Por quê? É a imagem compactada. Eu estou pagando o preço da compactação. E aqui, a imagem de uma bolinha de 1 milímetro de diâmetro,
já tratada, já filtrada. Aí você tem que pegar, fazer uma filtragem e dizer aqui para o filtro onde que vai ser a sua interface. Você pode fazer teste, pode fazer tudo mais, até o dia que a gente estiver trabalhando com os arquivos RAW aí, e escapar dessa... Bom, mudando de assunto, está aqui uma foto lá, típica lá do laboratório que você faz. E aí? Faltou a indicação do tamanho aqui. Tem que pôr o tamanho da foto. Tá? Poderia pôr uma caneta aqui, alguma coisa que as pessoas soubessem o tamanho que tem. Tá? Ou uma reguinha, tudo mais. Então, aqui é a foto de um canal de cavitação. Aqui o corpo que foi testado, aqui o efeito da captação. E aqui a gente põe o tamanho do corpo aí para as pessoas. Depois, né, lá, usando o editor de imagem, você põe lá e... Enfim, pessoal, bem rapidamente, era mais ou menos isso, já estourei meu tempo. Mecânica de fluidos, está no dia a dia, uma foto aí da janela, a gente consegue visualizar a poeira no quarto, quando você está cansado, dormiu a noite toda, acordou bem tarde, a fresta aberta e você fica em meditação, vendo as estruturas turbulentas. Tá ok? Dá para capturar. Essa é uma coisa bacana. Fazer isso aqui com fotografia química seria muito complicado. Nunca vi. E com o digital dá para você fazer com uma câmera pocket aí, bem simples. Tá? Uma fotografia do aspersor. Tá? Quer dizer, no dia a dia também a gente vê aí a mecânica de fluidos. E era isso que eu queria falar para vocês aí. Tá ok? É só.